Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da biografia de Olga Benário e também de música, de vacinação e de defesa do consumidor. Nossos convidados são Anita Leocádia, que é historiadora e está lançando o livro Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, que é sobre a vida de sua mãe. Prazer em tê-la aqui, professora. Obrigada, o prazer é meu. Sidney Rosa, que é promotor e atua na defesa do consumidor, sobretudo do consumidor online. Ele vem falar conosco sobre os direitos de quem faz compras pela internet. Prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. Consumidor vencedor, não é isso? Exatamente. Tá ótimo. Isabela Balalai é pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. E ela fala sobre a campanha Quem é Sênior, Vacina. Isso aí, quem é sênior precisa se vacinar. Obrigada pelo convite. Maravilha, Isabela. Estamos com o Ginga, nosso compositor, que está lançando o CD Canção da Impermanência, que vai ser no próximo dia 8, aqui no Rio. Prazer enorme, Ginga. Prazer é meu estar aqui com vocês, é uma honra. E nós estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do programa, não é isso, Camila? Exatamente. Então, boa tarde, pessoal. Para participar do programa é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário usando a hashtag Sem Censura ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Maravilha. Ô, Ginga, eu poderia pedir para você começar a dar uma palhinha, porque eu vou deixar você para entrevistar no final, no último bloco. Mas agora podíamos começar com música. Pois não. O que você acha? O que você Tudo podia bem. mostrar para a gente do seu disco? Um choro que eu fiz em homenagem ao garoto, centenário É dele muito seria lindo. agora. Chama Despedida de Garoto. Maravilha. Nossa, mãe. Obrigado. Que beleza isso. Eu Delícia, queria né? saber, nem que fosse só segurar o violão e sair algum som assim. Isabela, desculpe, eu disse balalai, mas é balalé. Mas eu já... É francês mesmo. É 100%, chiquérrimo. é. Balalai é em português. Mas eu já acostumei com balalai. Com balalai? Eu nem ouço mais. Eu já... Você sabe que nós temos um cinegrafista Meu primo. daqui? É seu Pedro primo? Balalé. Ah, eu trabalho com ele há Mas muitos ele fala anos. balalai direto. Ele fala balalai, E ele o quase pai que dele faz era questão. bala. Então E tá meus bom. filhos são bala também.
Tá bom, mas Balalé, vai ser Balalé a partir de agora, se vocês permitem. Professora, muito feliz com a sua vinda aqui e seu livro é muito extraordinariamente bonito. Obrigada, agradeço. E eu também agradeço muito essa oportunidade de participar desse programa. A senhora escreveu sobre seu pai, a senhora escreveu sobre a coluna Prestes, a senhora escreveu muito sobre a esquerda brasileira, mas é o seu primeiro livro sobre sua mãe. Certo. Eu queria saber como foi que a senhora chegou nesses arquivos. Não, esses arquivos eram arquivos que foram... É o arquivo da Gestapo, né, a polícia política alemã, da época do nazismo, que foram apreendidos pelo exército soviético no final da guerra, quando os soviéticos tomaram Berlim, né, 45, maio de 45. E foi levado para a União Soviética, e não sei por que razão, enfim, não se sabia da existência desses arquivos. E agora, 2 anos atrás, eles começaram, resultado de um acordo entre o governo da Rússia e da Alemanha, eles começaram a ser digitalizados e disponibilizados na internet. Então, é uma documentação enorme, isso que atinge documentos sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre todos os partidos comunistas do mundo. Então, é uma coisa enorme, gigantesca. Eu tenho um historiador alemão, meu conhecido, que me avisou, olha, apareceu esse material na internet e tal, aí eu fui ver e realmente, sobre a minha mãe, né, a Olga Benário Prestes, é o maior conjunto de documentos sobre uma pessoa individual. De todos esses arquivos? De todos os outros. Desses milhões de folhas? São cerca de 2.000 folhas, né, em 8 dossiês, então é uma documentação bem grande e com muita informação que nem nós da família conhecíamos, né? E essa quantidade mostra a importância dela para a Gestapo, a senhora acha que é isso? Com certeza. Inclusive, eles dizem, porque essa polícia alemã era muito detalhista, né, e tudo era registrado por escrito nesses documentos. E eles dizem que davam muita importância a ela pelo fato dela ser uma militante importante da Internacional Comunista, né, o chamado Comintern, do Partido Comunista Alemão, e também mulher do líder comunista conhecido na época, Luiz Carlos Prestes, né? Então, por isso, também exigiam dela que ela falasse sobre a atividade dela nessas organizações. Isso ela sempre se recusou. Ela jamais delatou alguém, tanto que eu até escolhi como uma das epígrafes aí do meu livro, a senhora deve ter visto, né? A frase em que ela diz, lá nos depoimentos que ela escreve e fala, né? Diante dos interrogatórios, ela diz, se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. Então, ela estava se referindo a alguém especificamente? Isso ela foi confrontada com outro ex-comunista que tinha delatado algumas coisas, narrado, né, sobre a atividade dele no Partido Comunista. E então mostrava isso como exemplo para ela. E aí foi que ela pronunciou essa frase, né, está registrada nos depoimentos dela. E por isso também que ela era tão castigada, né, e não permitiram jamais que ela saísse, porque houve prisioneiras, né, e prisioneiros que conseguiram sair, desde que sair dos campos de concentração e sair da Alemanha, desde que houvesse esses outros países democráticos, né, que dessem visto, aceitassem. Como ela tinha 3 países para onde ela podia ir, chegaram os vistos, até passagem de navio, dinheiro depositado no banco, né? Mas nada disso adiantou porque a Gestapo era intransigente. Enquanto não falar o que nós queremos que ela fale, não tem libertação. Ela era duplamente inimiga, né? Por ser judia e outra por ter, na verdade, esse comprometimento com o Partido Comunista da Alemanha, né? Mas, e principalmente com o Comintern, né? Mas fica muito claro por essa documentação que a culpabilidade dela era muito maior por ser comunista do que por ser judia. Claro. Judia agravava a situação, mas não era isso o fundamental no caso dela. Ela ter tido tanta importância no começo dos anos 30 tinha sido muito fatal. Quando ela libertou aquele namorado dela, o Otto Braun, numa atitude... Aquilo é muito heróico, não é, professora? Porque a prisão de Moabit era considerada uma fortaleza assim, intransponível, né? E eles organizaram um grupo, não era ela sozinha, né? Era um grupo que no dia de julgamento, né, entrou na prisão, a título que ela era esposa dele, né, e conseguiram dar fuga, né, para o Otto Braun. É cinematográfico. Foi. E aí ela ficou, tanto ela quanto ele, com a cabeça a prêmio, 5.000 marcos era o prêmio.
Então, eles tiveram que fugir, né? Foram para a União Soviética, na ocasião. Lá ela fez diversos cursos, inclusive de preparação militar, aviação, né? Ela sabia, era paraquedista, aprendeu aviação, né? Também de pilotar avião. Enfim, ela era uma pessoa assim, muito corajosa e muito decidida, né? E uma senhora militante, uma É, senhora então, soldada, no por caso, isso né? também que ela foi castigada dessa maneira, né? E nunca deram, permitiram que ela saísse, que ela podia ter ido embora, né? Mas nunca permitiram, sempre foi muito castigada, né? Os documentos revelam isso. Eu transcrevo aí no livro vários trechos de documentos. Em né? que se vê a clara intenção da Gestapo de não deixar ela sair, ou seja, não façam sair, o que quiserem. E principalmente cada vez castigos mais violentos, né? Que idade ela tinha? Ela professora? morreu com 34 anos. Depois de ter ficado 8 anos presa, Ficou, 6 anos. 6 anos, quase 6 anos. Ela né? tinha 28 anos quando foi presa aqui. Tinha 28 anos quando foi presa. Em 36, ela tinha 28 anos. Ela é de 1908. Não houve quem não se emocionasse quando Fernando Moraes escreveu Sem dúvida, o livro, né? O livro é muito bonito, porque ele com narra certeza. a vida dela. E, sobretudo, a gente é muito encantado com o romance dos dois, com o fato deles terem, tão jovens, terem se apaixonado de verdade numa viagem de dois militantes comunistas havia para uma cá, grande compreensão entre ambos, isso que meu pai sempre dizia. Não? né? Uma compreensão muito grande, se estabeleceu assim rapidamente. Né? É isso. Fisicamente, a senhora lembra muito mais sua mãe do que seu pai. As Todo pessoas mundo que a diz isso. conheceram, né, pessoaente dizem isso. Eu fiquei assim A bastante senhora tem a parecida. tez branca, que ela tinha tez branca, e mas, o olho claro. O feitio do rosto, enfim, a gente tem que parecer com pai e mãe, né? É o normal. Mas é bom parecer com a mãe. Com certeza. Olha só, seu pai dizia isso? Ele dizia, você lembra a Olga? Ele falava. Todo mundo que a conheceu, né, pelos retratos e quem a conheceu pessoalmente, acha isso. Realmente há uma parecença grande. Quando a senhora... vamos lá, vamos contar a história, porque a senhora precisa contar, porque nem todo mundo... Não é, As pessoas não Camila? sabem, São né? histórias que a gente acaba Se não bem contando. que o filme Olga ajudou muito a divulgar, né? Isso. Mas vamos lá. Os dois estavam aqui, eles eram um casal e eles acabaram sendo presos por terem tentado um movimento comunista o e Levante, que não deu certo. Que, aliás, não era comunista, era antifascista e democrático. É verdade, é verdade. Movimento de 35. Aí foram presos em 5 de março de 36 e separados, nunca mais se viram. Né? E o meu pai ficou preso aqui no Rio de Janeiro durante 9 anos. E ela foi, assim, de forma totalmente ilegal, extraditada para a Alemanha, porque ela, esperando um filho brasileiro... Já se sabia disso. Sendo ela foi extraditada no 7º mês de gravidez. Tanto que o capitão do navio era um navio cargueiro alemão, né? No primeiro momento nem queria aceitar uma mulher grávida de 7 meses para fazer uma viagem de 1 mês, né, num cargueiro. Mas vieram ordens superiores e o capitão se submeteu, né, o capitão do navio. Então ela foi extraditada em setembro, já no 7º mês de gravidez, junto com a Elise Evert, né, que tinha sido aqui muito torturada no Brasil, era esposa do Arthur Evert, né, 2 comunistas que participaram aqui do movimento revolucionário no Brasil. Os dois foram brutalmente torturados. E elas foram extraditadas juntos com ordens expressas, isso fica agora muito evidente aí nessa documentação, né, que eu encontrei, ordens expressas de maneira nenhuma o navio parar pelo caminho, em algum porto da Europa, ou da Espanha ou da França, porque já havia precedentes, né, de os portuários desses países arrancarem prisioneiros que tinham sido extraditados aqui do Brasil. Em 36, Hitler já estava no poder. Já, desde Mas 33. não tinha declarado a guerra ainda. Não, a guerra começa em 39, né? 1º de setembro de 39. E eles ainda não estavam numa campanha antissemita tão feroz. Mas a anticomunista era. Anticomunista era. Então, no início, até a literatura, a historiografia existente aí revela isso. No início, a perseguição maior, logo depois que o Hitler subiu ao poder, foi contra os comunistas. As prisões ficaram cheias de comunistas, existem dados até numéricos a respeito disso. E aí ela era, assim, um alvo preferencial, né, por causa justamente da ficha dela na Gestapo, né, em que mostrava que ela era uma comunista ativa. Perigosa. E, veja, quando ela foi presa aqui no Brasil, ela não declarou o nome dela. Ela disse que era Maria Prestes e não disse nem qual era a nacionalidade, embora
era bastante, acho que pela aparência já se via, né? E o Filinto Miller, o famoso Filinto Miller, famigerado, aí chefe de polícia de Getúlio Vargas. Na época, o governo de Getúlio Vargas estava com ótimas relações com o governo de Hitler, uma grande aproximação, inclusive na esperança que o governo alemão e o grande capital alemão ajudasse aqui a economia brasileira, a indústria de guerra brasileira, ajudasse a instalar a grande siderúrgica, que depois foram os americanos. E, então, mandou a foto e impressões datiloscópicas, né? Como é que é? Impressões digitais. Mandou lá para a polícia alemã, rapidamente foi identificada, porque já era fichada lá, né? E aí, diante disso, o meu pai sempre dizia que foi uma forma que o Getúlio e o Filinto Miller encontraram de torturá-lo, porque torturar fisicamente o Luiz Carlos Prestes, naquele momento, iria ter uma repercussão muito ruim para o governo brasileiro, porque ele já era muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos, como Cavaleiro da Esperança. Então, a forma de torturá-lo foi essa, extraditando minha mãe para a Alemanha, no 7º mês de gravidez, sabendo que lá dificilmente ela iria sobreviver, né? O seu livro contém o quê? Qual é o material do seu livro? A partir dessas 2.000 folhas de arquivos da Gestapo de Olga Benário? Eu dei preferência, né, aos fatos inéditos, porque o meu livro adquiriu esse caráter, né, de complementação ao livro do Fernando Moraes, né, que o fundamental já está lá. Agora, o Fernando Moraes, na época que ele pesquisou e escreveu o livro, evidentemente não teve acesso a essa documentação que nem se sabia que existia, né? Então, eu dei preferência a essa parte inédita. Tem uma quantidade grande, cerca de umas 50 cartas inéditas, inclusive correspondência dela com o meu pai, né, que a Gestapo, a censura era muito rigorosa. É muito impressionante, porque ela está escrevendo, ela sabe que ela está escrevendo sob censura. Então, ela escreve... com todo cuidado para ver se a carta cuidado, passa. Você sente, querido Mas Carlos, assim, eu estou bem. A criança está bem. É tudo muito na medida para não... Pois é, mas mesmo assim... muitas cartas foram apreendidas e só agora que eu tomei conhecimento... Que não chegaram nem a ele, não chegaram, não foram enviadas, né? Tem uma que ela diz uma coisa que eu adoro. Ela diz assim, que saudades... Ele fala alguma coisa sobre comer laranjas e ela responde, que saudades que eu tenho... Eu me lembro de ser uma papa laranjas. Ou seja, tem um mínimo de intimidade entre os dois, um pedacinho de... Lembra como eu gostava de comer laranjas, uma coisa assim, e que não pode passar em nenhum momento e ela consegue passar uma imagenzinha. E a censura, o rigor da censura chegava assim às raias do ridículo. A senhora deve ter visto, né, que até o romance Iracema, do José Alencar, que a minha avó mandou para ela manter, ela queria manter o português, que ela estava aprendendo português no Brasil, né? Ficou 1 ano e pouco aqui, mas já tinha alguma noção de português. E ela tinha preocupação de manter o conhecimento de português. O romance Iracema foi vetado, porque, imagina, a Gestapo se deu o trabalho de traduzir para poder ler, porque estava em português, né, evidentemente, e vetar porque o índio Peri foi considerado um subversivo, né? Um exemplo típico de um terrorista nativo. Se levantando contra a ordem constituída, né? Então, por isso o livro foi vetado. Tinha que ser tudo em alemão, não era isso? Ela tinha que escrever em alemão. A correspondência toda em alemão. E a resposta tinha que ir em alemão. Tanto que a minha avó, Leocádia, né, e a minha tia Lígia, que estavam primeiro em Paris, depois no México, né? Elas tinham, devido a essa campanha Prestes, que teve uma grande repercussão no mundo na época, inclusive foi responsável por eu ter sido salva, ter conseguido sair de lá. Estamos muito contentes com isso. Então, obrigada. Mas realmente, principalmente eu estou contente. Né, não. A senhora tem um símbolo muito importante. Mas essa campanha, dirigida pela minha avó, pela Leocádia Prestes, teve uma importância muito grande. E havia uma solidariedade muito grande. Então, tanto em Paris como no México, as duas, né, a Leocádia e a Lígia, elas tinham um grupo de pessoas voluntárias que traduziam as cartas. Traduzia as que chegavam da Alemanha para o português ou para o francês e para mandar para o meu pai. E depois as cartas que vinham do Brasil eram traduzidas para o alemão para mandar para ela. Tem uma última pergunta que eu tenho que fazer antes de ir para o intervalo, senão eu vou ficar aqui o resto do dia conversando com a senhora, que eu não posso. Não pode o seguinte, que no final, quando ela está indo para o campo de concentração e que ela tem que deixar roupa, ela deixa... Como é que é essa história? Porque isso é muito impressionante. Ela se comunica pela roupa que volta. Isso não era só ela. Havia um certo acordo entre as prisioneiras no campo de concentração, né, em Ravensbrück,
que quando elas... Porque na hora de ir para a câmara de gás, mandavam despir, né? E a roupa era toda mandada de volta e aproveitada para outras prisioneiras. E aí elas mandavam um bilhete na bainha ou do casaco, ou do vestido, né? Da roupa que elas usavam. E as outras, as que tinham ficado, já estavam avisadas e corriam para pegar essa roupa e ler o bilhete, né? Então não era só ela que fazia isso. Sim, ela era um hábito, mas Um é um hábito hábito muito tocante, porque elas são para as saber qual era o prisioneiras. destino. São As as outras prisioneiras. poderem saber qual era o destino. É a despedida, a última mesmo. É, E tem muito dela trágico, também, né? não tem? Como? E dela teve. Ela Teve. mandou um Ela recado. mandou um bilhete, inclusive esclarecendo qual o último lugar por onde eles passaram, que era da Sal. E isso, para as outras que estavam presas lá em Ravensburg, já era um indício que realmente ia para Bernburg, onde estavam as câmaras de gás, porque era a última estação antes de Bernburg. Maravilha, professora. Depois a gente fala sobre o lançamento. A gente vai para um intervalo, mas a gente volta já já com Sem Censura. Hoje, o Sem Censura está falando sobre música, vacinação para a terceira idade, literatura e defesa do consumidor. Vamos perguntar para a Camila se nós temos algum comentário para destacar alguma pergunta. Temos sim, Vera. A Priscila Gonçalves, ela pergunta para a Anitta se existe algum momento da história da sua mãe que a senhora considera mais marcante. Responde? Pode. Eu acho que o mais marcante que essa documentação me revelou foi justamente a intrepidez dela. A coragem, a intrepidez, né? A disposição de resistir a tudo que viesse, a qualquer custo. É verdade. Intrépida é uma boa palavra. Bom, vamos conversar com o Sidney. Fazer homem, mulher, homem, que assim a gente vai se equilibrando. Sidney, todo mundo compra online agora. Essa história de ele tem um site, o Consumidor Vencedor, eu acho que é uma delícia, porque enchemos de esperança, né? Porque a gente morre de medo de fazer compra online. Que ideia é essa do Consumidor Vencedor? Vamos lá. Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais está se usando a internet, né? Tanto para compras quanto para qualquer ato no cotidiano. Então, a gente, enquanto Ministério Público, né, a gente entendia que o consumidor precisava saber o que estava sendo feito, o que estava sendo garantido a ele nas nossas ações. Muitas vezes, o promotor entrava com uma ação para corrigir um determinado problema, vencia essa ação, mas o consumidor não ficava sabendo que foi beneficiado com alguma vitória. E, do outro lado, o Ministério Público também não sabia que aquela relação de consumo continuava problemática, porque quem é mais capaz de fiscalizar essa relação, se não o próprio consumidor? Claro. Então, a ideia do site é colocar disponível ao consumidor, numa linguagem fácil, uma linguagem cotidiana, todas as vitórias que o Ministério Público conseguiu em favor dele, para que ele possa nos ajudar a fiscalizar se aquilo está sendo cumprido. Mas aí como é que você vai? Você vai por empresa, você vai por queixa? Você pode entrar no site, consumidorvencedor.mp.br, e pesquisar ou por empresa ou por setor econômico. Você pode pesquisar por comércio eletrônico, transporte, plano de saúde, ou pelo nome da empresa, que vai aparecer tudo que o Ministério Público já fez, já conseguiu em benefício do consumidor, em face daquele problema ou daquela empresa. Quer dizer, é complicado, vocês tiveram que digitalizar todos os processos relativos a consumo e serviço? A gente pegou todas as ações propostas, todos os termos de ajustamento de conduta, que são os acordos que o MP faz com as empresas, no caso de um problema, e todas as decisões judiciais, e a gente traduz aquilo para uma linguagem fácil para o consumidor. Então, sempre que a gente consegue uma decisão judicial, ou a gente propõe uma ação, ou faz um acordo com uma empresa, a gente traduz aquilo para uma linguagem comum e publica no site. E começa quando? Os arquivos arquivos desde que a gente começou a atuar em tutela coletiva, né, que é essa atuação em defesa do consumidor. A gente resgatou todo o passado que a gente tinha aqui no Ministério Público do Rio. É de quando, mais ou menos? O site começou em 2012. A nossa atuação em tutela coletiva é do final da década de 90. Tá. Então tem bastante coisa, né? Hoje a gente, inclusive, já fez parceria com mais 25 Ministérios Públicos do país, então você consegue hoje obter uma gama de fichas de decisões, ações muito grande. E, às vezes, uma decisão de outro estado produz efeito aqui. Então, por exemplo, eu quero escolher um plano de saúde. E eu vou para o seu site, é uma boa ideia ir para o seu site? É uma boa ideia, até para verificar quais são os problemas que já foram verificados com aquela empresa, né? Verificar se realmente aquilo que ela se propôs a cumprir, ou já foi determinado a ela judicialmente que cumpra, está realmente sendo cumprido. Às vezes uma cláusula de um contrato que é ruim, que é ilegal, foi determinado que se tirasse essa cláusula. Fica fácil de achar.
fica muito fácil. Botando o nome da empresa ou determinado problema, Tá. você consegue efetivamente verificar o que foi garantido ao consumidor. E serviços individuais, por exemplo, médico, bombeiro, eletricista, isso não? Sempre que o Ministério Público verifica que o problema é coletivo, ou seja, aquela pessoa ou aquela empresa está atuando, gerando um problema para uma coletividade de consumidores, a gente atua. Então, pode ser que você encontre um profissional liberal também ali, porque... Mas aí eu não entendi. Eu, indivíduo, não existe esse... Eu não processo nunca uma empresa e aí não aparece, é isso? Não, o que está no site é a atuação do Ministério Público em face daquela empresa. Pois Né? é. E como o Ministério Público ele não atua nos casos individuais, Tá. ele só atua quando uma repetição de casos, ou seja, você consegue verificar que o problema não é só com um consumidor, mas com toda a gama de consumidores. Aí você consegue ver o serviço Aí individual. você tem uma atuação do Ministério Público e obtendo um benefício ao consumidor, vai estar lá no site para ele verificar se realmente aquilo está sendo cumprido. Tá, então, como referência, é um ótimo acesso a gente verificar. Sim, sim. E como queixa também? E como queixa, assim, o consumidor é que pode fiscalizar se aquilo está sendo cumprido. A gente não tem capacidade logística de estar fiscalizando todas as decisões judiciais, todos os termos de ajustamento de conduta. Então, a ideia é inverter essa lógica, colocar o consumidor como aquele que vai fiscalizar se aquilo está sendo cumprido e ele pode fazer a reclamação no site e aquela reclamação vai direto para o promotor que atua no caso. Tá. E aí consegue exigir que aquela decisão seja cumprida efetivamente, seja aplicando uma multa à empresa, seja uma obrigação de fazer que determine que ela cumpra aquilo. Quais são as principais queixas que vocês já conseguiram mais ou menos ver o tamanho das coisas, as principais? Hoje, com relação no consumidor vencedor, né, e de uma forma geral no Ministério Público, o grande problema é na área de transportes. Mas... Eu diria com certeza que é nas operadoras de comunicação. No consumidor, efetivamente, é transporte. Mas as operadoras de telecomunicação não estão longe, não. A gente tem um segundo tema que é comércio eletrônico, efetivamente, é um segundo tema mais problemático. Até pela facilidade, a pessoa já está na internet, entrar no site e reclamar. Mas telecomunicações é ali no terceiro, quarto tema, com certeza. E vamos lá, comércio eletrônico. Que é? Dá para ir, por exemplo, digamos, por fábricas, não, tem que ser, é sempre pelas lojas, né? Não posso reclamar de um micro-ondas ruim, não vai ter isso. Pode também? Na área do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma facilidade para o consumidor, que é a solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia econômica. Tá. Então, o consumidor, se ele achar mais fácil demandar em face do fabricante ou preferir o lojista, isso é a escolha do consumidor e a escolha daquele que está demandando. Vamos lá, então, comércio online, qual é a principal queixa? Porque tem aquele caso da Decolar, que eu adoro. Você conhece a história, Isabela? Não. Que é a Decolar, não é? Que foi acusada de fazer um preço diferente para clientes quando eram de fora do que brasileiros. Então, para os americanos, franceses e tal, o quarto do Copacabana Palace era $300. Para nós, mortais, era $560. Era uma coisa assim, era isso. Né? Isso está sendo objeto de investigação lá no Ministério Público, né, porque é uma investigação complexa que envolve acessos, né, exteriores, acessos nacionais. O que se alegou em face dessa empresa é que ela permitiria aos hotéis fazerem preços diferenciados. Né, ela coloca à disposição do hotel colocar um preço para o estrangeiro e um preço para o nacional, o que efetivamente é uma discriminação. Então, se isso sendo comprovado, efetivamente vai levar a alguma atuação do Ministério Público. Pensa, por que uma pessoa faria isso? Quer dizer, por que uma empresa venderia... Porque não é discriminação pessoal, nem por renda, porque, em princípio, quem paga leva, né? Uhum. Por que ela faria preços diferentes? O que se alegou na época, né, até pelo próprio denunciante, era que o consumidor brasileiro ele gastava menos, né, no hotel. Então, você trazer um consumidor estrangeiro era mais lucrativo. E também, em alguns momentos, havia uma demanda internacional grande e pouca nacional, e eles podiam subir muito o preço para o consumidor estrangeiro. Só que quando você sobe o preço de forma injustificada, isso gera uma prática abusiva. Então, para evitar a fiscalização da prática abusiva, haveria uma limitação ao consumidor nacional e uma abertura de venda só para o consumidor estrangeiro. Eu estava achando que era o contrário, que eles estavam fazendo preços mais caros para os nacionais, mas não é isso, eles estão fazendo preços mais caros. Às vezes mais caros para os estrangeiros. Às vezes, o problema é que às vezes havia limitação de acesso ao nacional. Você não tinha vaga de venda de quartos
para o nacional, mas havia disponibilidade para o estrangeiro. Política de empresa, no fundo, e que, na verdade, lesa os interesses de um consumidor. Exatamente. Isso haveria uma discriminação entre consumidores que, pela nossa legislação, é inviável, ilegal. Então, a gente está apurando isso. Se for realmente verdade, a gente vai atuar. Porque isso são dois tipos de comércio online. São os serviços e são os produtos. O que é pior? O que dá mais problema? Serviços ou produtos? Acho que hoje, pela quantidade de relações que a gente tem de consumo, acho que o varejo acaba gerando mais problemas, porque é onde tem maior quantidade de operações, né? Venda de produtos online, né? Sites de compra coletiva, tudo isso tem gerado muito problema pela quantidade de operações que são feitas. Então, muitas vezes o consumidor compra um produto que não é entregue a ele, ou o prazo de entrega é muito exacerbado, extrapolado. Às vezes o consumidor quer exercer seu direito de arrependimento e não consegue, não há um canal de recebimento dessa via de arrependimento, ou a empresa se nega. Às vezes o próprio conserto de produtos com defeito, a troca de produtos, isso tem gerado muito problema. Até pela quantidade de consumidores que fazem essas operações. Em relação às lojas, o que é mais seguro? O senhor falou de sites de empresas coletivas. Por exemplo, existem esses sites tipo... Como é que é, Camila, aquilo que você... Mercado Livre. Esses sites que são mais abertos, que são internacionais, eles são tão seguros ou dão tantos problemas quanto os sites de uma loja, por exemplo, como Ponto Frio? O importante para o consumidor é ele verificar no site se você tem o CNPJ da empresa, se você tem um telefone e um endereço fixo. Isso a lei exige. Tá. Então, o primeiro ponto que eu verificaria se eu fosse fazer uma compra online é se tem esses dados. Porque se eu quiser reclamar com a empresa, eu preciso saber onde ela está localizada, qual é o CNPJ dela, qual é o telefone de contato. E, geralmente, o que a gente verifica é que nos sites criados para praticar golpes ao consumidor, isso não existe. Então, em cumprimento à nossa legislação, tem que ter todos esses dados. Tá. Em tese, quem tem esses dados, você pelo menos tem onde se queixar. Já tem onde reclamar, já se verifica que está observando a legislação. Outras questões, por exemplo, informar o prazo de entrega, informar se o produto está ou não está em estoque. Então, isso é muito importante para você já começa a identificar aí que a empresa se destinou a cumprir a legislação. Já é um indício de que vai ter problema. Eu não sei se o senhor já trabalhou com comércio em geral, mas é seguro o comércio online, não é não? O comércio online ele tem seus problemas, assim como o comércio físico tem seus problemas. Não posso dizer que o comércio online é mais inseguro ou o comércio físico é mais seguro. Isso não tem como tirar essa conclusão. Na verdade, o que você tem que tomar é cautelas, tanto em um tipo de venda quanto em outro. Né? O comércio online ele é mais propício a aventureiros, né? Porque hoje, para você formar uma loja online, um site, você não precisa ter um capital, alugar um espaço, construir um estabelecimento, é muito mais fácil você criar um site. Então, o consumidor tem que ficar atento nessas ofertas que são muito vantajosas, preços muito baratos, que muitas vezes em sites desconhecidos, isso é importante verificar porque é muito fácil você criar um site hoje na internet e dizer que está vendendo alguma coisa sem ter uma menor estrutura para realizar essa operação. Maravilha. A gente vai esperar, então, que os telespectadores se manifestem, certamente vai aparecer muita dúvida. Perfeito. Deixa eu ir para o break, mas antes eu queria perguntar para você. A gente só vai falar de vacinação de sênior, Isabela? A gente pode falar do que você quiser. Porque tem uma campanha agora dizendo que sobraram vacinas, que ninguém foi se vacinar. A senhora foi se vacinar, professora? Foi. Foi? Muito bem. Eu não fui, não. Tá vendo? Eu vou todo ano vacinar. É que enfraquece. Você acha? Bom, enfim, sobrou vacina. Eu não fui, sobrou. E sobrou tanto que estão dando, assim, desesperados. Enfim, então, como a gente sabe que de graça, né, até injeção, por favor, vão todos se vacinar. É essa a ideia? Mas a gente tem que incentivar as pessoas aí? Incrível, mas assim, isso que é verdade, de graça até injeção na testa, né? Isso que o povo fala. Para vacina, não é. O que faz o indivíduo procurar a prevenção é temer a doença. E a gente está vivendo um fenômeno cada vez, que é natural, acho que desde que o mundo é mundo, mas cada vez mais, que é eu só busco quando a coisa já está aqui do meu lado. Então vamos lembrar o ano passado, que toda hora na televisão a gente via um óbito, outro óbito, e que as pessoas ficavam 4, 5 horas na fila para tomar vacina. A influenza é grave todo ano. Nem todo ano ela está na televisão. Mas se ela não está na televisão, eu não vou. Ok. Febre amarela, cadê o povo? Ok. Paramos de falar na televisão, paramos de vacinar.
E aí só vão voltar a vacinar quando for tarde? Vacinar Isabela, não é urgência. Tá bom, Ué. ok. Vou fazer o intervalo. Então tá bom. A gente vai fazer o intervalo. O último bloco é o que vem a seguir. O Sem Censura volta já já. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando 77. sobre Olga Benário, Onde via. sobre a música de Ginga e sobre vacinação e compras online. Camila, temos perguntas? Temos. O Estevão Moro, ele pergunta se essa iniciativa do site foi reformulada apenas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ou em outros estados existem iniciativas semelhantes. A partir do momento que a gente criou o site aqui, a gente começou a fazer contato com outros ministérios públicos para aderirem e todos participam. 25 ministérios públicos participam. A gente está tentando se tornar nacional. Então, hoje, você entra no site, você escolhe o seu estado e você já consegue pesquisar decisões que são benéficas ao consumidor em cada um desses 25 estados que participam. O Gustavo Andrade, ele pergunta por onde os consumidores podem conferir a reputação da empresa na internet. Se você tem alguma dica, alguma sugestão. Hoje, o que eu faria? Eu entraria no Consumidor Vencedor, que é o site do Ministério Público, e entraria também no site do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, que é muito útil, que é o consumidor.gov.br. Lá você consegue conferir a reputação da empresa, se ela está realmente resolvendo os problemas, se ela está cumprindo a legislação. Então, nesses dois sites seriam importantes ele entrar para verificar a reputação da empresa. Tá certo. Maravilha. Vamos lá, Isabela, de novo, vamos falar então sobre o que te trouxe aqui. Que é a vacinação sênior. Vamos lá, todos os sêniores vacinados. Então, fiquei muito contente de saber que a senhora tomou a vacina. É um sênior de parabéns. E, assim, quem é sênior vacina é uma campanha da Sociedade de Imunizações. A gente conseguiu, né? Estamos juntos, a parceria com a Sociedade de Geriatria, né? Inclusive, vamos, daqui a pouco, publicar vídeos chamando a atenção do geriatra, do profissional, né? O gerontólogo que cuida de pessoas com mais de 60 anos, e também da Sociedade de Infectologia. A ideia é justamente falar com esse grupo. A gente hoje vive um fenômeno fantástico no Brasil, que é o envelhecimento da nossa população. Em 20 anos, pelo menos metade de nós terá pelo menos 60 anos de idade. Vai chegar um ponto que seremos mais idosos do que crianças. Então, muda completamente, diferente do que aconteceu na Europa, que foi gradativo, isso foi muito rápido aqui. E boa parte o motivo para isso tudo foi a vacinação de crianças. Só que vacina, a gente deixou de morrer jovem e tivemos chance de envelhecer. Só que hoje a gente discute envelhecer como? E tudo isso que a gente está vendo de previdência, é essa a grande preocupação. As empresas, mas a gente, cada uma dessas pessoas tem que pensar, viver como? Viver mais anos sem qualidade, de nada vale. Uma internação, uma hospitalização, pode fazer perder toda a qualidade de vida de uma pessoa com mais de 60 anos. É impressionante o impacto que uma hospitalização tem numa pessoa que está ótima aí, andando, e que, de repente, afunda numa situação, mesmo que não fiquem sequelas. Fica sequela psicológica, fica sequela física. Não, e o idoso demora mais para se recuperar. Demora para se recuperar, deprime, começa a ter medo, enfim. Então, a gente precisa evitar ao máximo todos aqueles agravos que podem afetar essa pessoa. E, dentre eles, existem as infecções que podem ser evitadas por vacina. Pneumonia é o que mais mata o idoso. A gente tem vacina. Herpes zoster é o que mais abala a qualidade de vida, é causa de dor crônica. Isabela, é muito cara a vacinação É muito cara. Eu vou te falar Herpes uma coisa. zoster é R$500. Deve ser 400, 500. É Mas eu caro vou te pra falar caramba. uma coisa. Eu não tenho dúvida de que é cara. Eu não tenho dúvida de que, infelizmente, isso é para uma parcela mínima da nossa população. Mas todas as vacinas que estão hoje na rede pública começaram assim. Tá. Hemófilos influenza, que é uma vacina que ninguém nem lembra que ela existe, de tão rotineira que ela ficou. Em 1993, ela chegou ao Brasil, na rede privada, e ela custava mais do que um herpes zoster. Tá. A vacina que as clínicas privadas mais aplicam hoje no Brasil, em criança, custa R$ 720 a dose, e uma criança precisa de 4 doses. As mães fazem fila. Sabe por quê? É contra a meningite. Sabe por quê? Porque elas têm medo da meningite.
E desde quando que idoso tem medo de herpes zoster? Ele nem é informado disso. Sim, Vera, mas na grande maioria, as pessoas ele não não são sabe que tem disso. vacina para pneumonia. Professora, Ele não a senhora vai... sabia? Sei, eu já me Já vacinei fez, 2 já. vezes. Gente, eu da vou levar pneumonia. ela lá para casa. Não, e herpes zoster? Não. Não, então vamos juntas. Não, eu tenho maior vontade. Então, herpes zoster é uma das grandes causas de dor crônica. Aos 85 anos, a chance de você ter um herpes zoster é de 50%. E a gente vai viver 85, 90, 95, 100. Então, você aumenta a chance dessas infecções impactarem negativamente. É um calendário, existe um calendário de vacinação do idoso. Ele é quase tão grande quanto o calendário da criança. E quem sabe disso? Onde é que a gente tem esse acesso? Onde é que a gente No acessa? site, a SBIM tem, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente tem 2 sites. Um é o site oficial da sociedade, inclusive mais voltado para o profissional de saúde, com informes técnicos, etc., mas que é um site legal de consultar. E o outro chama Família SBIM, família.sbim.com.br. Tá. Ali é uma enciclopédia. Inclusive, você tem a possibilidade de baixar aquilo como e-book. Ali tem tudo. Tudo que você queria saber, toda a verdade, todos os riscos, todos os benefícios, o motivo de cada. Então, vamos falar de herpes zoster, vamos explicar o que é o herpes zoster, para você entender. Olha, eu estou te vacinando contra isso porque isso tem impacto tal na tua saúde, a chance da vacina evitar é tal, que é a eficácia, a segurança é essa, em caso disso, faça aquilo, enfim, procure seu médico. Então, tem tudo, o esquema de dose, etc. e tal. Lembrando que o site é para te informar, mas cada um deve conversar com o seu médico, porque existem contraindicações. As contraindicações estão ali, mas é importante uma orientação ou do serviço que vai te vacinar ou do seu médico para que seja uma coisa consciente. O Ginga falou que ele já se vacinou contra a febre amarela. E eu estava dizendo para ele que ele não devia. Por quê? Pois é. A grande questão foi, agora, com essa infeliz situação do maior surto dos últimos anos de febre amarela, uma das coisas que a gente viveu é a revolta dos maiores de 60. O mundo é muito doido. A gente diz. Eu já estou ficando doida, a gente já diz isso. A gente diz, vacine-se contra a gripe. Ah, eu nunca pego gripe e não vacino. Até que pego uma vez e pode morrer. O primeiro está lá. Primeira causa de morte por influenza é maior de 60 anos de idade. Ok, tá. Ok? Tá. Então tá. Aí eu não vacino porque eu não pego. E febre amarela? Eu também não pego, mas eu estou vendo essa coisa toda. Mais quase 500 pessoas morrendo de febre amarela. Os jornais só falam nisso, etc e tal. Aí você vai lá no serviço assim, não, senhor, maior de 60 não pode. Eu quero os meus direitos. Eu quero meus direitos, por que eu não posso? Porque aquele senhor lá morreu, a gente quer... Mas não, o senhor morreu muito depois. Quando o jornal veio falar comigo, eu falei, bom, eu estou falando isso há um tempão, existe um risco de morrer. Aí ninguém mais quer tomar vacina, porque está vendo, tem um risco de morrer. Não, gente, olha só, vou explicar. A vacina é muito segura. Mas ele viaja pra caramba. Ele está ótimo. Ele está certo, ele fez muito bem. São milhões de doses no mundo por ano. Só aqui no Brasil, quantas são? Mas a gente sabe que 1 em cada 3 milhões de pessoas vacinadas pode ter um evento adverso grave. E que esse 1 para 3 milhões, em maior de 60, é o dobro do risco. Ah, por isso que você disse que ele não fez bem? Isso, por quê? Porque ainda bem que já acabou, né? Eu não vou vaciná-lo. Gente, a chance dele ter é baixa. Claro. Mas eu não vou vaciná-lo se ele não tem risco de pegar a febre amarela. O fato de você estar vendo na televisão que em Minas está tendo febre amarela, não quer dizer que você vai pegar a febre amarela. Mas se ele for fazer um show lá no interior de Minas, lá você na foi? coisa... Ah, vai. Ele viaja, entendeu? Não Ele viaja pra microfone caramba. para falar, não. Foi o seguinte, eu fui tocar no Equador agora, Aí. em março. E para entrar no Equador, as informações que eu recebi aqui é que era necessário apresentar o atestado de vacinação. CIVT. E eu fui, tomei a vacina, foi uma luta, porque eu não conseguia de jeito nenhum. Aí, bom, em suma, fui vacinado e viajei
tranquilo. E ninguém me pediu atestado nenhum lá em Quito. Não, agora, eu fui ao E eu Panamá. passei mal 4 dias. Não sei se foi de altitude ou se foi de alguma coisa. Quito é absurdo. Você chega no aeroporto, você já freia. Não, Isabel, Aí você eu não diz, sei o que se está foi acontecendo Quito comigo? ou se foi um mosquito. Foi Quito. Foi. O Quito é um negócio, você tenta andar rápido, você diz, É horrível. Não, gente, o que é está coisa acontecendo alta. que eu não ando rápido? Isabela, posso te abandonar um minuto que eu tenho que Pode. conversar com o Guinga e depois Tá. a gente volta. Eu não queria só falar uma coisa para vocês. Ah. Eu vou sair daqui direto. Tem algum posto aberto, doutora? Porque eu quero me vacinar contra tudo. Entendeu? Porque eu sou meio hipocondríaco. Só acabou com a minha semana, entendeu? Culpado é só. Eu vou conversar Eu agora com a vou Ana. tomar Só um explicar o coquetel, CIVP tá? dele? Pode. No caso, por exemplo, ele foi para Quito. Não há risco de febre amarela em Quito. Quito te pede a vacinação Aqui no porque Brasil você tem, que pode levar a febre amarela. Se você fosse meu paciente, eu ia dizer, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um atestado de isenção da vacina, que é aceito internacionalmente. Ah, é? Porque eu não vou colocar ele em risco para um evento adverso grave sem necessidade. Agora, se ele mora numa cidade onde tem a febre amarela, aí ele tem que vacinar. Não, Guinga, não vai embora ainda Não, não, mas porque eu que bom preciso de que você você foi, não aqui teve nada. tocando um Não. pouco, me contando como é que é o Mas a gente o vai a disco. Quito e vai Vamos em lá. milhares de lugares no Não, interior. vamos lá. Vamos né? falar do disco um pouquinho, que Pois senão não. a gente não fala do disco. Tem tudo a ver com não se vacinar. Por quê? O nome do disco é Canção da Impermanência. Se não se vacinar, já fez um trato com a impermanência. Vai embora. Vamos lá. O que é impermanência? Sabe que eu não sabia o que era impermanência, doutora. E quer dizer, não sabia, não tinha essa noção específica. Talvez aqui muita gente não saiba. Eu andando pela praia, fazendo meu exercício ali diário, eu encontrei com um amigo meu compositor de música contemporânea chamado Sérgio Rojas. E o Sérgio é um cara muito culto e muito formado e também muito exacerbado nas atitudes, gesticula muito. Então, eu adoro conversar com ele. É sempre muito agradável, até pelo visual. O Sérgio fala com as mãos. E não sei que assunto saiu sobre a morte, que Sérgio disse, não tenha medo, Guilherme, não é isso. A morte é o contrário de nascimento. O contrário da vida não é a morte, é a impermanência. Eu gostei da definição dele. Filosoficamente, aquilo bateu com o que eu sinto dentro de mim. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu sei que eu fiz uma música, e quando eu terminei de compor a música, eu achei que ela tinha a ver com a impermanência. Havia alguns versos que batiam com isso. E dei o nome de Canção da Impermanência. Porque, na verdade, a impermanência é o que fica da gente, né? É o que a gente luta, né? Ninguém quer ir embora. A gente vai embora. A morte é a coisa mais democrática, né? Ou dentro de um banho, lá, né? Alemão daqueles, né? Opa. Ou uma morte dormindo, não acorda mais. Mas a morte, ela nos espreita, ela está sempre ali. É a arte final, né? É necessária, né? Mas ninguém quer, todo mundo tem medo. Eu sou apavorado com a ideia da morte. Então, esse disco é mais ou menos... Porque quando a gente fala daquilo que a gente tem medo, sei lá, é como se a gente ficasse um pouco imunizado também, né? É mais ou menos. Deve gerar anticorpo, né? A ideia é essa, um pouco. A gente tenta se proteger um pouco, né? É isso, é mais ou menos isso. Aos 67 anos, a gente já fica pensando Não, 67 mais não, que você ainda tem 66, só faz dia 10 de junho, né? É 10 de junho agora. Mas eu estou falando para ver se o reserve, pessoal já prepara os presentes. Faltam 3 dias ainda. Não, falta pouco. A gente defende a nossa... Se Deus quiser. Mas olha só, aí você fez um disco em que você faz tributos a todos aqueles que permanecem com a música dentro de nós. Você faz tributos a seu pai, ao garoto que você tocou, ao Tom, a Santo Dorival, que você fala, ao Hélio Delmiro. Ernesto Nazaré. Foi assim, um atrás do outro. Foi sem querer, Vera, foi sem querer. Realmente, quando eu vi, o disco estava cheio de homenagem. Entendeu? Juro por Deus que eu não pensei nisso. Porque até se eu fosse pensar nisso, eu não faria. Fica parecendo um certo se aproveitar, né? Meio papagaio de pirata. Né? Há uma homenagem ao Dorival Caymmi, outra ao Tom e Vinícius, outra ao Garoto, outra ao Hélio Delmiro, outra ao Nazaré. Pô, esse cara, uma dessas homenagens, qualquer uma dessas vai dar certo. Mas não é o caso. Isso aconteceu porque eu componho de uma maneira como qualquer outro, não tem nada de diferente. A música vem para mim ou pela vida ou pela própria música. E quando eu ouço Dorival Caymmi, eu me emociono. Quando eu ouço Tom Jobim, idem. E a vida é assim. Eu acho que música, você se engravida de música. Ou pela própria vida, ou por algo que você ouve que te emociona. Não há outro caminho. Você disse uma frase numa entrevista que você disse que você não faz sucesso.
Mas isso não é verdade, né, Ginga? Você é um homem de muito sucesso. Eu não conheço ninguém que não conheça você e suas músicas. E só que você tem, além de sucesso, você tem o respeito dos músicos, que é uma coisa muito extraordinária. Outro dia eu ouvi o Washington Oliveto falar uma coisa muito interessante. Ele disse, eu adoro que me respeitem, mas eu não me levo a sério. E eu sou mais ou menos assim, eu não me levo nem um pouco a sério. Essa coisa de posar de sisudo para parecer que é sério às 24 horas do dia, isso não é comigo. Sou um cara brincalhão, feliz com a vida, tenho horror ao mau humor, entendeu? E acho que seriedade é uma coisa que você passa. As pessoas te veem. No fundo, o que é que o artista precisa? É do seu olho, da sua sensibilidade, de vocês. Porque se eu for ficar sozinho com a minha música, eu não represento nada. Estou fazendo um trato com a impermanência, não é verdade? Você já lançou esse disco? Você vai lançar o show? Como é que é? Esse disco foi lançado lá fora, porque essa gravadora é alemã. E eu acho difícil ele vir para cá. Mas vai ter show? Você vai fazer algum show agora? De vez em quando tenho feito alguns shows em que eu aproveito para lançar esse disco. Não faço um show especificamente do disco, porque acho isso contraproducente. É bom você fazer um show da sua obra. Porque cada vez que você sobe no palco, você é você, né? Então eu posso pedir para você mostrar a sua obra? O que você vai tocar para a gente? O programa já está acabando. Dá para você tocar uma música e aí depois, quando a gente for para o Facebook, a gente ouve mais uma. Então eu vou tocar a que eu fiz com meu pai. Então tá. Então deixa eu me despedir dos convidados, que assim eu já saio da televisão de uma vez e deixo você tocando. Obrigado, professora Anitta Leocádia. Muito obrigado, Sidney Rosa, Isabela Balalé, Ginga, vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai ficar ouvindo o Ginga e a gente vai docemente entrando no Facebook, né, Camila? Exatamente. Até amanhã. Essa música aqui é cheia de referências à vida de meu pai. Não é uma vida pública e notória como a do seu, mas é tão importante para mim quanto o seu. Todo pai é importante. Eu amo meu pai, que já morreu há muito tempo. Sargentão da aeronáutica, que me ensinou um pouquinho que eu sei da vida. Na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, vagando na redondeza, meu pai, caminho de Itaoca, cruza Itararé, saía de uma e pai tamanco no pé, varão de Macaúba, moleque aprendendo a ler. Onde é que anda você agora? Em Jacarepaguá, saudade do Guerengue, soldado raso, voluntário tem que sofrer. Serão na caixa d'água, aguarda a guarita, o breu ainda não existia. Eu habitará meu pai lá em Cruza, descansará meu pai na lousa, na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, vagando na redondeza, meu pai, Itaoca, Cruza Itararé, saía de uma e pai tamanco no pé, barão de Macaúba, moleque aprendendo a ler. Onde é que anda você agora? Em Jacarepaguá, saudade do Guerengue, soldado raso, voluntário tem que sofrer. Serão na caixa d'água, aguarda a guarita, o breu ainda não existia. Eu habitará meu pai lá em Cruza, descansará meu pai na lousa, na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, vagando na redondeza,
casa, meu pai. Nossa, fica lindo com letra, fica lindo com letra. Obrigado, as palavras são minhas. Muito Existem lindo. outras palavras para essa melodia, feitas pelo meu parceiro querido Tiago Amude, que se chama Variação. É como se fosse uma variação dessa música. Muito obrigado. Muito bonita. Mas aí você podia cantar mais um pedacinho, alguma outra coisa. Qual que era que você ia cantar? A canção da Permanência, um pedacinho. É linda. Os peixes de Vieira, os pássaros de Assis, a beira da loucura, o amor da meretriz, Jesus de Nazaré, amou aquela mulher da vida. Não, fica com ele. Já foi. Lindo. É uma coisa muito... Não, agora já estamos no é bom a gente ser antigo. Facebook. Olha só, não se deixe enganar pelo relógio, porque a gente, nesse ínterim, a gente passou da televisão para o Facebook. A gente está online direitinho legal. agora. E continuamos ao vivo. Continuamos ao vivo. Uhum. E o Incrível, né? bandolinista Milton de Holanda, ele mandou um grande abraço para você e para todos nós aqui do Sem Censura. Ei, Hamilton! Hamilton é um dos gênios brasileiros, né? Uma maravilha de artista e uma pessoa excepcional, um cara simples, sem pose, um homem com os pés no chão, como deve ser todo mundo, como devia ser todo mundo, né? A gente está aqui de passagem mesmo. Tem uma outra frase que eu gosto. Agora, mentira, que aquele negócio que você falou que você é hipocondríaco era brincadeira, né? Já fui, não sou mais não. Tá bom. À medida que as coisas vão aparecendo assim, engrandecendo na sua frente, você vai ficando um pouco mais corajoso. Já Mas enfrentei você não coisas... acha que com a idade a gente perde? Você falou esse negócio da morte. A gente não melhora, não? Com a idade? Eu tenho um amigo meu médico, Ah. e a gente quase fez faculdade junto. Eu fui para odontologia, ele foi para medicina. Você se formou em odontologia? Eu não formou? trabalhei como dentista há 32 anos. Trabalhou como dentista? É, muito. Quem cuida dos seus dentes agora? Agora a doutora Tatiana. E lá você no cuida dos Leblon. dentes de alguém? Eu não cuido mais dos dentes de ninguém, mas cuidei de muita gente. Que Inclusive legal. do Rafael Rabelo, do Baden Powell. Que legal. Atendi a Clara Nunes uma vez, o Hélio Delmiro, tanta gente. Passou por lá a Ana Carolina, foi minha cliente. Hoje é Muito minha bom. amiga, não é mais minha cliente. Mas a odontologia me deixou e a música foi a primeira profissão desde criança, né? Eu comecei trabalhando como músico para poder pagar meus livros e tudo, né? Eu com 17 anos já tocava em baile. Tudo. Mas é bom, é melhor ter duas profissões do que não ter nenhuma. Do que não ter nenhuma, né? É horrível ser desocupado, é o telefone não tocar, ninguém querer seu trabalho, é horrível. Eu costumo dizer, tem tanta gente que faz sucesso e vive fugindo do assédio, muito pior do que fazer sucesso é ser anônimo. Anonimato, sim, esse mete medo. Sucesso, não sou louco para fazer sucesso. Nunca fiz, mas queria muito fazer. É porque você deve chamar o sucesso uma coisa diferente do Não, que a sou gente bem chama? sucedido, muito bem sucedido. A minha obra, ela me sustenta, mata a minha fome. Está ajudando a minha mãe lá no CTI. CTI, Eu trabalho como músico, entendeu? Como compositor. E o dentista também sustentou minha família, criei minhas filhas, formei minhas filhas. E ouvir você é um prazer enorme, porque o violão que você toca, ele é extraordinário como violão, porque ele tem uma coisa no seu violão, inclusive, que ele tem essa coisa de você ouvir você tocar, que você não disfarça, que você ouve a sua mão passando, que é uma coisa muito característica sua e que faz você ser reconhecido em qualquer momento. Às vezes menos é mais, né? Eu tenho um problema talvez pela odontologia, que eu era doido, metia a mão em líquido, Germequil, não usava luva. Eu acho que destruiu um pouco da minha pele e ela faz muito atrito com as cordas e faz um pouco de rumor, até às vezes muito rumor. É a minha luta, mas acaba sendo uma marca. Aquilo que nos limita é o que nos estende, nos expande. A vida é assim, não é? E o que nos então, caracteriza você tem que saber também, usar né? as coisas que são contra.
tentar jogar do lado delas. É melhor assim. A né? ideia é essa. A vida fica Camila? mais leve. Né? Ó, a Rosana, a Marli e a Nádia Pereira, as três querem saber qual é o site que a senhora citou para elas poderem entrar. Então, o melhor site, assim, para quem não é médico, profissional de saúde, é o família.sbim, SBIM é SBIM. Serviço Brasileiro Sociedade de Brasileira de Sociedade Imunizações. SBIM, família.sbim.com.br. E aí você pode escolher para olhar o calendário da mulher, do idoso, da criança, do prematuro, do trabalhador, enfim. Tem calendários para todo o público-alvo que tem as suas diferenças, né? Olha só que engraçado, na nossa mesa de hoje, a Anita Prestes, ela conseguiu arquivos pela internet. Você falou de comércio e de queixas, ou seja, da justiça pela internet. Ela está falando de vacinações pela internet. Qual é a sua contribuição para a internet, Guenga? Ih, você agora pegou no meu calo. Você sabe que se eu te mostrar o meu celular, é aquele Jurássico. A única coisa que eu sei fazer com a internet, eu não recebo nem e-mail, é entrar no YouTube para estudar as músicas que eu amo. Ah, já tá ficar bom. procurando. Eu ocupo muito a minha vida com isso, porque realmente o advento disso tudo ajudou muito. É muita informação, é muito rápido. É muito rápido, né? Vamos lá, Muito Camila. bom. O Alex Rossi Martim, ele pergunta, gostaria de saber da doutora Anita se ela concorda que a falta de memória no Brasil é crônica. Mas eu acredito que nessas últimos, 20, 30 anos, né, isso está mudando. Até porque nas universidades brasileiras, né, tem muitos cursos de mestrado, hoje em dia uma quantidade enorme de mestrado, doutorado, então, que estão justamente pesquisando, né, a história e contribuindo para resgatar a memória. Então, eu acho que tem melhorado, mas ainda temos muito chão pela frente. A Iomara, ela diz, Olga Benário foi um símbolo de luta para muitas mulheres, mas eu sempre tive curiosidade de saber como foi a vida da filha dela. Por favor, Anita, conte um pouco sobre a sua vida. Bom, isso é muito demorado, porque a minha vida já está muito longa. Já está muito longa. Vivi muito no exílio, fui perseguida, fui... A senhora viveu na Rússia, viveu no México, na viveu França, na logo França. quando era bem pequena. Né? E depois no exílio também vivi na França, mas a maior parte da minha vida ainda vivi no Brasil. Que Aqui foi no Rio de perseguida política daqui, teve que se exilar lá. Qual lugar que a senhora tem, assim, boas lembranças desses lugares todos? É mais Bom, México? eu me sinto carioca e gosto muito do Rio de Janeiro. E, bom, do lado de fora, México, França... Não, União Soviética. União Soviética? União Soviética, onde eu fiz todo o curso secundário, onde sempre nós, comunistas brasileiros e outros democratas brasileiros, encontramos uma solidariedade muito grande, um apoio muito grande nos momentos que a gente era perseguido aqui no Brasil. Ah, que bom. Então, isso foi muito A senhora importante. fala russo, não fala? Falo, eu fiz todo o curso secundário lá. Aí, tô chique. Tenho mais uma pergunta. A Vitória Fernandes, ela pergunta como saber se eu estou dentro do direito do arrependimento. O direito de arrependimento permite, ele se aplica em toda a compra à distância, aquela que não é feita no estabelecimento comercial, ou seja, compra pela internet, aquele vendedor que bate na porta, tudo que é fora do estabelecimento, ela se aplica. São 7 dias depois que ele recebe a mercadoria ou ele assina o serviço. Então, nesses 7 dias, o consumidor pode se arrepender daquela contratação, não precisa apresentar justificativo, o produto não precisa estar com defeito. Se ele fez a compra fora do estabelecimento, ele tem 7 dias para se arrepender do momento em que recebe a mercadoria. Tanto no comércio de varejo aqui na rua, quanto na internet. Desde que seja fora do estabelecimento. Se ele for no estabelecimento e comprou no estabelecimento, não existe direito de arrependimento. Só se ele comprou à distância, fora do estabelecimento. Então tá, tem que ser online. O que as pessoas confundem, às vezes, é com um período de reclamação. Né? Para problemas aparentes, ele tem 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis para reclamar sobre um problema aparente no produto. Ok. E a Natália Soares, ela pergunta se a empresa em que eu comprei não for nacional, como devo proceder? Em qual legislação se encaixa a minha reclamação? Se ele está fazendo uma compra em outro país, aí a legislação que vai se aplicar efetivamente vai ser daquele país, né? Ou a legislação de importação.
né, que vai se aplicar para cá. Então é muito importante você saber também daquelas empresas que você está comprando, que estão em outro país, se realmente elas são empresas com algum tipo de confiabilidade e se efetivamente as regras de importação estão sendo cumpridas. Muitas vezes o consumidor compra um produto e ele é surpreendido aqui com o pagamento de um imposto, uma quantia a mais. Então é bom se informar o que tipo de tributo ele vai ter que pagar quando ele compra também um produto fora do país. Tá? Isabela, mais alguma coisa? Que aí eu termino o programa. Não, eu acho que é tanta coisa. Eu acho que eu chamo aí as pessoas, os sêniors, né? E sênior a gente fala dos maiores de 60, mas a partir dos 50 é importante procurar se informar e ficar, pelo menos, procurar informação e procurar... Você está pensando, amiga minha, quando eu tinha 45, me disse, Vera, você está entrando na terceira idade. Digo, eu? Aos 45? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é, não. 50 anos não é terceira idade, não. Para com isso, eu Isabela. defendo os 50 anos. Não, 50 anos é a melhor época, você ainda é menina. Isso. E aí você pode fazer e ter uma velhice melhor. Isso, gata. Vamos lá. Professora, então vamos lá. O lançamento do livro na UFRJ? É amanhã, às 5 horas da tarde, ali na Praia Vermelha, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Muito bom. Então, muito obrigado de novo a todos vocês que vieram. Obrigado, Guinga. Obrigado. Agradeço. E estamos de volta amanhã, às 5 horas da tarde, porque finalmente acabou Sem Censura pela segunda vez. Até lá.